Como que pode uma série tão boa ser tão horrível? Aquecer minha voz pra falar mal. Bem-vindos a mais um episódio de vídeos pra caramba em junho e em julho, porque eu preciso mudar de casa e pra isso eu preciso de dinheiro. Recentemente eu terminei a segunda temporada de Yellow Jackets e eu preciso falar mal. Mas eu também preciso falar bem. Calma, fãs de Yellow Jackets, não me batam. Eu vou falar mal, mas eu também vou falar bem. Eu vou começar falando bem, depois eu vou falar mal. Já aviso que teremos spoilers e que o meu bairro é caótico. Hidratar. Roubaram a minha voz! O que aconteceu? Yellow Jackets é uma série que conta a história de um time de futebol escolar feminino que ia para um campeonato, mas o avião delas acabou caindo no meio de uma floresta. A partir daí, elas são obrigadas a sobreviver em meio ao frio, à fome e à loucura. A série é inspirada em um caso real do acidente de Andes, onde um time de futebol universitário colombiano? Uruguaio. Eles estavam indo para um campeonato no Chile e aí o avião acabou caindo nas cordilheiras dos Andes e eles ficaram presos no frio extremo. Tem um filme sobre o caso, A Sociedade da Neve, que eu super recomendo. Além desse caso real, a série também é inspirada no livro O Senhor das Moscas. Na verdade, a série se inspira mais no livro do que no caso real. Eu nunca li O Senhor das Moscas, mas eu sei mais ou menos qual é a história do livro. É um grupo de meninos que ficam presos em uma ilha por algum motivo. E aí, eles criam uma espécie de hierarquia bizarra entre eles. Tem uma criatura, um demônio, que só um grupo de meninos consegue controlar. E aí, eles se acham superiores, eles começam a torturar o outro grupo que não consegue controlar esse tal demônio. Se você já leu o livro, por favor, me corrija se eu estiver errada. Com esse background, eu fui assistir Yellow Jackets, que tinha tudo. Eles tinham o queijo e a faca na mão, jogaram os dois no lixo. Essa série tinha tudo pra ser fantástica, mas ela se destrói. Pra mim, o maior erro dessa série é insistir na versão adulta das sobreviventes. A história do passado, ou seja, quando elas estão presas na floresta, é uma história tão boa, tão cativante, tão crua, tão complexa, que quando você assiste a versão adulta dessas personagens, é um tanto patético. Não patético. Não é que não tem emoção. Como é que eu posso explicar? Não é bom. É isso, não é bom. É desinteressante, é cômica de um jeito que tira a seriedade da série. Parece que eles não sabem qual que é o tom que eles querem pra série. Se vai ser uma série, meu Deus do céu, que coisa horrível, ou se vai ser uma série engraçadinha. As duas coisas não estão casando. Parece uma grande encheção de linguiça. E na segunda temporada, as coisas só pioram. Eu vou começar falando muito bem, porque eu gosto dessa série, apesar dos pesares, então eu vou começar falando muito bem pra depois falar mal. Na primeira temporada, nós conhecemos as personagens principais dessa história. Nós temos a Shauna, a Jackie, a Natalie, a Misty, a Lori, a Vanessa, a Thaísa, o Travis e o treinador Ben. Tem outros personagens, tem outros núcleos que não importam. Não importam. O núcleo do amante, o núcleo da filha, não importam, tá? Então, assim, tem outros personagens, mas esses que eu citei são os principais dos principais. Na primeira temporada, nós temos a queda. O avião acabou de cair, nós temos as primeiras mortes e o choque de realidade. Estamos no meio da floresta e estamos perdidas. Mas há esperança, eles vão conseguir encontrar a gente, nós vamos conseguir escapar. E aos poucos nós vemos essa esperança morrer. O foco da primeira temporada é a relação entre as personagens e os conflitos que já existiam na civilização
que começam a se agravar no meio da floresta. Por exemplo, a relação da Shauna e da Jack, que é uma relação de amizade e é um tanto conturbada. A Jack é a garota bonita, popular, capitã do time, que de certa forma consegue tudo que ela quer, que chama a atenção das pessoas e que tem a sua melhor amiga, que é a sua sombra. A Shauna, ela tem a sua própria personalidade, tem os seus próprios gostos, mas ela se colocou como a sombra da Jack, ou talvez a Jack tenha transformado a Shauna na sua sombra. Isso não fica claro na série, porque não tem que ficar claro. É uma relação, e relações não são cinzas, elas são cheias de cores e camadas, e todo mundo tem um lado. Pra Jack, a Shauna era a sua melhor amiga, e estava ali o tempo todo, e era um tanto quieta até demais. Pra Shauna, a Jack também era a sua melhor amiga, mas às vezes ela era um tanto sufocante. Nessa relação nós temos inveja, amor, ciúmes, rancor e principalmente arrependimento. O problema na relação das duas começa de verdade quando a Shauna dorme com o namorado da Jack e ainda por cima engravida dele. Como que você conta para sua melhor amiga no meio da floresta, porque vocês estão perdidas, que você dormiu com o namorado dela e não só isso, você engravidou deste namorado? A Shauna, ela fica postergando isso, ela não conta logo de cara pra Jack, porque, de novo, elas acreditavam, todas elas, acreditavam que seriam salvas, que logo elas sairiam ali do meio da floresta e tudo ia dar certo, só que não. A verdade é que a Shauna era covarde, eu acho que ela não teria contado pra Jack. A Jack que descobriu toda a verdade, mas eu não acho que a Shauna contaria pra ela. Assim que elas se deram conta da realidade, estamos presas, não tem resgate, a gente tá na merda, as pessoas estão morrendo, a gente vai ter que sobreviver de alguma forma. No momento em que elas se deram conta desta realidade, o grupo foi dividido em dois. As que se recusavam a aceitar aquela situação ficavam em negação, como a Jack, e aquelas que agarraram os seus instintos de sobrevivência, como a Thaísa. A Jack começou a incomodar as outras meninas porque ela não queria fazer nada, ela fazia corpo mole, ela não tinha aquele instinto de sobrevivência que era necessário naquele lugar. As meninas vão para uma cabana abandonada no meio da floresta e encontram um cadáver de um homem e um símbolo. É nesse momento que a gente entra numa parada mais mística, que fica muito mais forte na segunda temporada, mas segura, calma lá. Além desse símbolo e dessa coisa mística, a floresta obriga as meninas a ultrapassarem os seus limites. E quando eu falo a floresta, não é a criatura floresta, é a floresta, é estar numa floresta, você vai ter que sobreviver de alguma forma, então te vira. Um grupo liderado pela Thaísa decide seguir um rio na esperança de encontrar alguma coisa, alguma civilização, só que elas não encontram nada e uma das personagens, a Vanessa, ela é atacada por lobos. A Vanessa, ela tem o rosto comido, mordido por um lobo, e a Thaísa, ela tem duas opções. Aqui são 4, ela tem 2 opções. Deixar a namorada dela morrer ou usar uma força que ela nunca imaginou usar para salvar a sua namorada. Nesse momento, ela ultrapassa os seus limites para salvar a Vanessa, que é a sua namoradinha. E essa foi a primeira vez que ela teve que ultrapassar esses limites, mas definitivamente não seria a última vez. A floresta não perdoa, tá? A floresta não perdoa, ela te bota pra mamar. Então, essa primeira temporada nos mostra relações complexas com a Shauna e a Jack, delírios religiosos com a Lori e a menininha loira, que eu esqueci o nome dela, e instintos de sobrevivência com a Thaísa. No final da primeira temporada, a Jack descobre que a Shauna dormiu com o seu namorado
e decide se vingar. Ela decide dormir com o Travis, que tava tendo um caso com a Natalie. As meninas, doidonas de marshmallow, porque elas foram drogadas por uma das personagens, que eu tenho sentimentos mistos em relação a essa personagem. Pra trama, ela é muito... Ela é interessante pra trama, mas... que vontade de dar um murro na cara dela! Então as meninas doidonas de marshmallow atacam a Jack e o Travis. E neste momento da história, a gente vê o instinto selvagem das meninas na sua forma mais pura. Naquele momento, a gente percebe que elas são capazes de qualquer coisa, inclusive assassinato. E esse é um dos motivos que me fazem gostar da série. Ela mostra que todo mundo é capaz de fazer uma coisa horrível, você só precisa estar numa situação extrema. Eu já ouvi que quando você está diante de emoções muito extremas, você coloca pra fora o que sempre esteve dentro. Por exemplo, se você tá muito bravo, você vai falar uma coisa absurda e, meu Deus, eu estava fora de mim. Não, você não estava fora de você, você só colocou pra fora algo que sempre esteve dentro de você. Ouvi isso em algum lugar, não sei se eu concordo 100%, mas no caso das meninas, não é que tinha algo ruim dentro delas, é que elas foram levadas ao extremo do extremo do extremo, num nível desumano, num nível muito extremo, tá ligado? Então, não é que elas eram más, elas só estavam maluquetes. A Shauna e a Jack discutem, as duas jogam verdades na cara uma da outra e, de forma birrenta, a Jack sai da cabana e decide dormir lá fora. Só que neva e ela morre congelada por pura birra, por puro orgulho. Neste momento, a Shauna tem a sua primeira grande perda e ela começa a se tornar uma personagem cada vez mais complexa. Eu admito que ela é uma das minhas personagens favoritas dessa série, porque ela é complexa, ela é humana, sabe? Eu sempre falo isso nos meus vídeos, que eu adoro personagens humanos. Só que nem sempre personagens humanos fazem coisas legais, né? Por exemplo, ela traiu a amiga. Mas ela tem defeitos, e por darem defeitos pra personagem, você consegue desenvolver alguma coisa. Só que ela só é complexa, legal e interessante quando ela é jovem, porque quando ela é adulta, é outra história. Na segunda temporada, se fala muito dessa coisa da natureza, da criatura mística, e tem algo maior, e tem um ser que está nos controlando, que está nos ajudando, ou um deus que a gente está adorando. Então é interessante pensar que talvez a Jack não tenha morrido. Talvez ela tenha sido morta. Morta por essa entidade, porque a Jack, de todas as personagens, era a que mais se recusava a aceitar aquela realidade. Ela não tinha instintos de sobrevivência, ou talvez eles não foram aflorados, ela era fraca se comparada às outras meninas. Então, na lei da natureza, se você é fraco, você morre. Seleção natural, meu bem. E este é o fim da primeira temporada. O foco da segunda temporada é a fome e o que ela pode fazer com a sua mente, e aqui o bagulho fica louco. A primeira mudança é a aceitação. Não seremos salvas, já se passaram 8 meses. Ou a gente sobrevive, ou a gente morre. Elas não tentam mais sair da floresta, porque elas estão presas no inverno, então não tem como elas saírem por aí explorando a floresta, porque não tem floresta, tem apenas gelo e um frio extremo, e elas não têm comida. Na primeira temporada, elas saíam pra caçar e tinham um rio pra tomar banho, e o clima até que era bom. Na segunda temporada, elas têm fé e nada mais. O frio é cruel e elas não tinham roupas pra ele, então elas precisaram improvisar. A Natalie, ela sai pra caçar com o Travis, mas eles não conseguem nada, porque até os animais estavam sem comida. A fome faz elas atrofiarem e enlouquecerem, e é aqui que a personagem Lottie entra. Eu não gosto dessa personagem, eu acho ela um porre. Eu acho essa personagem um
porre. Mas para a história, ela é muito importante. Se não fosse por ela, eu acho que não teria série, basicamente. Sem ela, a série não seria tão interessante. Mentira, seria assim. Na primeira temporada, nós vemos que a Lori, ela é esquizofrênica. Ela foi ela foi diagnosticada com esquizofrenia e ela toma remédios. Então pensa, ela está no meio da floresta, ela é esquizofrênica, ela não está tomando remédios, ela vê um símbolo que ela acha que é religioso e ela começa uma seita, basicamente. O cenário não é dos melhores. Na primeira temporada, as meninas não acreditavam nela e sabiam que era, de certa forma, um pouquinho de loucura. Elas duvidavam. Elas ainda eram racionais. Na segunda temporada, elas estão presas em um frio extremo. A paisagem é branca. Não existe paisagem. Imagina você ficar preso no meio da floresta só vendo um branco. Nada mais. Além disso, tá? Tem a fome. Elas estão famintas. Já ficou um dia inteiro sem comer? Você já ficou 3 dias sem comer? Eu acho que não. Pelo menos alguma coisinha você comeu. Você já sentiu uma fome tão brutal que você... Nossa senhora, eu comeria pedra se me dessem? Então, imagine essa fome todos os dias. Famintas, com frio, fedendo, porque, né, não tinha como elas tomarem banho, presas naquela cabana, porque não tinham como elas saírem. Talvez, só talvez, exista algo maior. Precisa existir algo maior, porque eu estou desesperada, eu preciso de fé. Eu prefiro acreditar que existe algo do que perceber que eu tô ficando maluca e que eu estou morrendo, literalmente morrendo de fome. Nesse caso é literalmente mesmo, porque elas poderiam morrer de fome. Na primeira temporada, essa questão da religião, do místico, do paranormal, parecia algo mais ambíguo. Pode ser real, ou talvez ela esteja só chapando. Na segunda temporada, eu senti que eles pesaram a mão. Então, se a intenção nessa segunda temporada também era deixar essa questão da magia ambígua, eu acho que eles se perderam um pouco. Porque parece real, eles mostram muitas coisas que é real, a magia existe. Mesmo assim, é interessante ver as personagens sendo consumidas por essa ideia. Uma de cada vez vai se convertendo à religião da Lori. Elas começam a fazer rituais, elas começam a usar o símbolo do cadáver morto. Do cadáver morto é redundante. Elas começam a usar o símbolo que foi encontrado no cadáver do homem. Elas compram a ideia da Lori e elas começam a ver a Lori como uma espécie de santa. Isso eu sei que eles copiaram do Senhor das Moscas. No final da segunda temporada, todas se convertem para a religião da Lori. E pelo que eles dão a entender, na terceira temporada, o bicho vai pegar e vai todo mundo ficar maluco e vai todo mundo querer se matar. Além da questão religiosa, tem a parada do canibalismo. Elas decidem queimar o corpo da Jack porque não tem como enterrar, tá frio, o solo está congelado, então a única opção é queimar o cadáver. Detalhe, a Shauna, ela foi consumida pelo arrependimento, pela culpa, então ela meio que ficava conversando com o cadáver da Jack, passava maquiagem no cadáver, enfim, coitada, ela também tava... Ela traiu a amiga, ela dormiu com o namorado, ela tava grávida de 7 meses, a melhor amiga morreu. Vai conversar com o cadáver, deixa ela conversar com o cadáver, por favor, caramba. As meninas decidiram queimar o cadáver da Jack pelo bem mental da Shauna. Elas colocaram o corpo numa espécie de altar e deixaram lá queimando. Só que caiu um bocado de... como que é o nome? De neve em cima do corpo. Então, ao invés de queimar, o corpo assou. Elas acordam com aquele cheiro tentador de carne assada e para elas só tem uma opção: devorar o corpo da Jack, e é exatamente isso que elas fazem. Eu sei que tem a metáfora do canibalismo como uma forma de amor. Eu já li isso, eu já li um pouco sobre isso. Não pretendo me aprofundar nesse assunto, neste vídeo. Mas
Eu vejo esse devorar a amiguinha muito mais como uma forma desesperada de matar a fome do que como um ato de amor. Tem toda aquela coisa de não, a Jack queria que a gente fizesse isso, a Jack está se dando pra gente, tal. Mas parece muito mais um papo de uma doida faminta. A partir daí, elas vão ficando cada vez mais maluquinhas e elas atingem o ápice da loucura. Sabe a loucura? Elas... Passa daqui, passou. Novamente, elas estão famintas, então elas decidem fazer um ritual e a pessoa que tirasse a rainha do baralho, só tinha uma rainha no baralho, a pessoa que tirasse a rainha seria morta e devorada. Quem pega essa carta é a Natalie, ela foge e ela é caçada pelas outras meninas que correm atrás dela com facas e lanças. Aqui a gente vê que elas perderam completamente o contato com, não com a realidade, mas com o lado humano e racional. Neste momento, elas se tornam puramente bestas famintas que estão dispostas a sacrificarem a sua própria amiga para matar a fome. No fim das contas, o irmão do Travis é sacrificado, ele tenta salvar a Natalie, ele cai no lago congelado e as meninas assistem enquanto ele se afoga. Elas observam enquanto ele se afoga. Elas esperam ele morrer, tiram o corpo dele do lago, levam pra cabana e lá a Shauna corta ele em pedacinhos para que elas possam comê-lo. Essa cena, ela tem um peso emocional tão grande, mas tão grande, porque o Travis, ele vê o seu irmão morto. Ele está faminto. Obviamente, ele não quer comer o seu irmão, mas a fome... ela fala mais alto, porque a fome, ela bate no seu instinto de sobrevivência. Essa cena mostra que a fome, ela é mais forte do que o amor. Então, mesmo sendo o irmão dele, o Travis come a carne. Eu não consigo nem cogitar o estrago psicológico que isso causaria numa pessoa real. Outra cena que tem um peso emocional muito grande é no parto da Shauna. Ela pare um menino, mas ele morre porque é impossível ela conseguir parir uma criança no meio da floresta, no frio, com fome, no meio de adolescentes que não sabem fazer um parto. Essa foi a segunda grande perda da Shauna. Ela perdeu a melhor amiga, que ela traiu, inclusive, e acabou de perder o filho. Então, assim, se ela enlouquecesse e saísse pelada pela floresta de gelo, eu não ficaria surpresa. Com tudo isso que eu acabei de te falar, te entreguei um banquete, tá? Um banquete de coisas deliciosas, inclusive canibalismo. Com tudo isso que eu acabei de te contar, você teria interesse em assistir essa série? Não parece uma série muito boa? E ela tinha tudo para ser uma série boa, tá? Mas aí nós temos as versões adultas das personagens. Honestamente, eu vou ser sincera com você, eu vou abrir o meu coração. Uma bosta, uma merda, uma porcaria, desinteressante, chato. As personagens são chatas. Eu tô pouco me lixando para o amante da Shauna. Eu quero que a filha da Shauna se exploda em merda, assim como o marido da Shauna, que é o Jeff. Eu caguei pra Natalie chata, adulta. Eu quero que a Thaísa entre dentro do cu dela e suma, desapareça. A Lori adulta me fez querer... Lori adulta. Eu lhe detesto, Lori adulta. E eu nem vou falar da Mitz. Ai, Mitz, se eu lhe pego na rua, eu te quero na porrada, ô Mitz chata. O que acontece? Parece que escreveram duas séries, tá? Uma série muito boa e essa série porcaria, e decidiram juntar as duas séries. A versão adulta das personagens, elas estragam a série, porque tem a versão jovem mostra adolescentes sobrevivendo no meio de uma floresta de gelo enquanto elas se devoram.
a versão adulta mostra a Shauna traindo o marido. Parece que eles não levam muito a sério as coisas que aconteceram no passado. Então, a versão adulta tira todo o peso da versão mais jovem. Você não sente que são as mesmas personagens, não parece que a Shauna tem um puta de um trauma, porque você não sente isso, você... Ai, gente, eu fico até triste. E aí me cansa, porque vem a terceira temporada, eu quero ver o que vai acontecer com elas lá na floresta, mas eu sou obrigada a ver o que acontece com elas na vida adulta, que não me interessa. Eu tenho certeza absoluta que se você assistisse Yellow Jackets só a versão jovem, pulando as partes das versões adultas, você não ia perder nada. Você não ia perder nada. Eu recomendo Yellow Jackets, mas ao mesmo tempo eu não recomendo Yellow Jackets. Fica a seu critério. Se você é uma pessoa que tem certa paciência, assiste. Pela versão jovem, vale a pena. Mas vamos ver como que vai ser essa terceira temporada, hein? Porque vocês estão... E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigada se você assistiu até aqui, não se esqueça de dar um like, de deixar um comentário, porque eu vou mudar desse barco horroroso e eu vou juntar dinheiro para comprar meu apartamento. Então deixa um comentário legal, deixa um like, se inscreva no meu canal, compartilhe o meu canal com alguém que ainda não conhece meu canal. E é isso, assiste Yellow Jackets e me fala o que você achou desta... Me faltam palavras. Se você já assistiu Yellow Jackets, também me diga aqui nos comentários o que você acha da série. Você gosta da versão adulta? Você tem esse mau gosto? Conta pra mim! E é isso, nos vemos amanhã neste mesmo horário. Um beijo, se cuida e tchau!